História, lenda do Bradador, canal Rastros do Medo. A lenda sombria do Bradador. Hoje, vamos desenterrar uma lenda que ecoa pelos vales e montanhas do centro-sul brasileiro. Um sussurro gelado que arrepia a espinha e faz o coração disparar. Preparem-se para conhecer a aterrorizante história do Bradador. O sussurro da serra. A história que lhes trago hoje começa nas profundezas de Minas Gerais, em uma região esquecida pelo tempo, onde as estradas se retorcem como serpentes e a Mata Atlântica guarda segredos ancestrais. É na pequena e isolada cidade de São Bento do Amparo, aninhada aos pés da Serra da Mantiqueira, que o pavor do Bradador fincou suas raízes. Nessa época, São Bento do Amparo era um refúgio de tranquilidade, um lugar onde a vida passava em ritmo manso, ditado pelo coachar dos sapos à noite e pelo canto dos pássaros ao amanhecer. Os moradores, em sua maioria agricultores e criadores de gado, viviam em harmonia com a natureza exuberante que os cercava. Mas essa paz, essa inocência rural, estava prestes a ser despedaçada. Tudo começou com sussurros. Sussurros que se espalhavam, como fogo em palha seca pelas casas de taipa, pelos pequenos armazéns e pela única igreja da cidade. Eram histórias sobre um som, um grito primal e desolador que rasgava a quietude das noites sem lua. Um som que não era de animal nem de homem, era algo diferente. Os primeiros sinais. No início, os mais velhos atribuíam o fenômeno aos ventos que uivavam nas serras, às corujas noturnas ou até mesmo aos lobos-guará que, ocasionalmente, se aventuravam pelas proximidades. Mas o som era persistente e seu caráter inconfundível começou a perturbar o sono de muitos. Não era um uivo, não era um berro, era um brado que parecia vir de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo, enchendo o ar de uma melancolia profunda e um medo inexplicável. Dona Inácia, uma senhora de cabelos brancos como a neve e olhos que já tinham visto de tudo, foi uma das primeiras a sentir o peso da presença. Todas as noites, antes mesmo de o galo cantar, ela era despertada por aquele brado. Ela jurava que sentia o chão tremer levemente sob seus pés, e que as lamparinas em sua casa piscavam fracamente, como se a luz temesse o que estava lá fora. Sua neta, a pequena Ana, uma menina de apenas 7 anos, começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a mesma imagem. Uma sombra gigantesca com olhos vermelhos e uma boca que se abria em um grito silencioso. O medo começou a se instalar, sutilmente a princípio, depois de forma mais palpável. As conversas nas rodas de tererê e chimarrão nas noites de verão deixaram de lado as colheitas e o gado para se concentrar naquele som misterioso. Homens acostumados à lida pesada e a enfrentar desafios da natureza sentiam um calafrio na espinha ao escutarem o brado. As mulheres em seus lares trancavam as portas mais cedo e acendiam as velas, buscando uma proteção contra o invisível. A desaparição de Joaquim, a atmosfera de apreensão se tornou terror absoluto em uma noite escura e chuvosa de outono. Joaquim, um jovem tropeiro conhecido por sua coragem e por ser o mais destemido da região, resolveu desafiar o mistério. Cansado das histórias e da paralisia que o medo estava impondo à comunidade, ele decidiu que iria investigar a origem do brado. Armado apenas com um facão e uma lanterna, Joaquim partiu em sua égua, a fiel Estrela, rumo à mata fechada que margeava a cidade. Sua intenção era simples: seguir o som, encontrar sua fonte e desvendar o enigma. Ele sabia que estava arriscando, mas sua impaciência superava o receio. Naquela noite, a chuva caía em torrencial, transformando as trilhas em riachos lamacentos. Os relâmpagos riscavam o céu, iluminando a mata por instantes, revelando sombras distorcidas e árvores que pareciam se contorcer em agonia.
O vento gemia, fazendo com que os galhos se batessem uns contra os outros, criando uma sinfonia de rangidos e estalos. Por volta da meia-noite, um brado mais alto e prolongado do que o habitual ecoou por toda a região. Não era o som que os moradores já estavam acostumados. Era um brado carregado de fúria, de dor, de algo que parecia vir das profundezas da própria terra. Os vidros das janelas tilintaram e até os animais nos currais reagiram com desespero. Cavalos relincharam, cães uivaram e o gado mugiu, como se estivessem todos cientes de uma presença maligna. No dia seguinte, Joaquim e Estrela não retornaram. As buscas foram iniciadas imediatamente, com a participação de quase todos os homens da cidade. Dias se passaram e a esperança de encontrá-lo vivo se esvaía a cada hora. O corpo de Estrela foi encontrado horas depois, enroscado em cipós na beira de um riacho, com os olhos vidrados de terror e uma expressão de pavor congelada em seu focinho. Mas de Joaquim, nem sinal. Apenas o facão, enferrujado e cravado, no chão lodoso, próximo ao local onde a égua foi encontrada. A desaparição de Joaquim marcou um ponto de virada. O medo se transformou em pânico. As pessoas pararam de sair à noite e as ruas de São Bento do Amparo ficaram desertas após o anoitecer. O brado, antes um mistério, agora era um presságio de desgraça. A chegada do padre Miguel com a situação se tornando insustentável, os moradores de São Bento do Amparo decidiram que precisavam de ajuda externa. Eles enviaram um mensageiro à cidade vizinha em busca de um sacerdote que pudesse trazer alguma paz ou explicação para o terror que os assombrava. Chegou então o padre Miguel, um homem de fé inabalável, com um semblante sério e olhos penetrantes que pareciam enxergar a alma. Ele era conhecido por sua dedicação e por ter lidado com casos de possessão e fenômenos inexplicáveis em outras paróquias. Ao chegar, o padre Miguel notou imediatamente a atmosfera pesada que pairava sobre São Bento do Amparo. As pessoas andavam cabisbaixas, os risos eram raros e os olhares eram de desespero. Ele ouviu atentamente as histórias dos moradores, as descrições do brado, a desaparição de Joaquim. Permaneceu calado por um longo tempo, observando o horizonte, como se tentasse decifrar algo no ar. Finalmente, ele falou com uma voz calma, mas firme. É uma presença antiga, uma alma em tormento, presa entre dois mundos, o bradador. O padre Miguel passou as noites em oração, estudando livros antigos de demonologia e folclore regional que havia trazido consigo. Ele pedia aos moradores que relatassem cada detalhe, cada sensação que tivessem experimentado. Ele andava pela mata durante o dia, procurando por sinais, por pistas que pudessem desvendar a natureza da entidade. A descoberta da lenda foi Dona Inácia, a senhora que já tinha visto de tudo, quem forneceu a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela contou ao padre Miguel sobre uma lenda antiga, passada de geração em geração pelos seus ancestrais, sobre um homem chamado Benedito, um garimpeiro solitário e amargurado que vivia na serra muito tempo atrás. Benedito era um homem de poucas palavras, com um gênio difícil e uma paixão obsessiva por ouro. Ele havia encontrado uma veia rica naquelas montanhas e guardava seu segredo com um ciúme doentio. A lenda dizia que ele era tão apegado às suas riquezas que mesmo após sua morte, seu espírito se recusava a deixar o local. Seu brado era um aviso para qualquer um que ousasse se aproximar de seu tesouro, um grito de posse e agonia. O padre Miguel sentiu um calafrio ao ouvir a história. Ele percebeu que a lenda se encaixava perfeitamente com os acontecimentos. O brado não era apenas um som, era a manifestação da angústia de uma alma aprisionada pela ganância.
o ritual da libertação. Convencido de que o bradador era o espírito de Benedito, o padre Miguel decidiu que era preciso realizar um ritual de libertação. Ele explicou aos moradores que a alma de Benedito estava presa em um ciclo de sofrimento e que para libertá-la era necessário não apenas oração, mas também a desapego de seu tesouro. O padre Miguel reuniu um pequeno grupo de homens corajosos, incluindo o senhor Altino, o ferreiro da cidade, um homem forte e de fé. Eles se prepararam para a noite mais sombria de suas vidas. O padre Miguel levava consigo seu crucifixo, água benta e um rosário. Naquela noite, a lua se escondeu por trás de nuvens pesadas e a mata parecia engolir qualquer resquício de luz. O ar estava pesado, carregado de uma energia opressora. À medida que se aprofundavam na trilha que Joaquim havia tomado, o brado se tornou mais próximo, mais intenso, fazendo com que a terra tremesse sob seus pés. Eles chegaram a uma clareira, um lugar onde a vegetação era densa e as árvores se erguiam como sentinelas sombrias. No centro da clareira havia uma rocha maciça coberta de musgo e envelhecida pelo tempo. E foi ali que o brado se manifestou em sua forma mais aterrorizante. O som era ensurdecedor, um lamento profundo e agonizante que ecoava pelas árvores. A temperatura caiu drasticamente e a respiração se tornou difícil, como se o ar estivesse sendo sugado para longe. Uma névoa fria e densa começou a se formar, e sombras se moviam na periferia da visão, criando ilusões assustadoras. O padre Miguel, com o rosto pálido, mas a voz firme, começou as orações de exorcismo. Ele ergueu o crucifixo e aspergiu água benta, enquanto o brado se tornava mais violento, quase como um rugido de dor e fúria. As árvores ao redor pareciam se agitar, e pequenos objetos no chão eram arremessados com força invisível. O senhor Altino e os outros homens tremiam, mas se mantinham firmes, apoiando o padre Miguel. No auge do ritual, o padre Miguel, com uma força que parecia não ser sua, gritou: "Benedito, liberte-se! Seu tesouro não te trará paz. Apenas a luz de Deus pode te guiar." Nesse instante, um último e desesperado brado ecoou, mais longo e mais sofrido do que qualquer outro. O som parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Em seguida, um silêncio absoluto caiu sobre a clareira. A névoa se dissipou e a temperatura começou a subir lentamente. O legado e a paz. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo e bem-vindo que São Bento do Amparo já havia experimentado. O brado do bradador nunca mais foi ouvido. Uma paz, lenta mas constante, voltou a envolver a pequena cidade. As pessoas voltaram a sorrir, as crianças a brincar nas ruas, e a vida finalmente retomou seu curso. O padre Miguel permaneceu em São Bento do Amparo por mais algumas semanas, garantindo que a paz se estabelecesse. Ele explicou aos moradores que a alma de Benedito havia sido libertada, que a ganância que o prendia à terra havia sido rompida. A rocha na clareira, que antes era apenas uma formação natural, se tornou um marco, um lembrete silencioso da lenda do bradador e da coragem daqueles que enfrentaram o desconhecido. A história do bradador se tornou parte do folclore de São Bento do Amparo, uma narrativa que é contada de geração em geração, não mais para incutir terror, mas como um conto de advertência sobre a ganância e a importância da fé e da libertação do espírito. O convite para a descoberta ia assim: chegamos ao fim de mais uma jornada pelos rastros do medo. A lenda do bradador nos lembra que o terror nem sempre vem de monstros com garras e dentes, mas de tormentos internos, de almas presas por suas próprias escolhas. O medo, por vezes, reside naquilo que não podemos ver, mas que sentimos em cada arrepio da pele. Se essa história arrepiou sua espinha e te fez querer mais, então você está no lugar certo.
Deixe seu like se você sentiu o medo tomar conta. E se inscreva no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma das nossas próximas incursões no sobrenatural. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. E para você que quer continuar mergulhando nos mistérios e horrores que o Brasil esconde, temos mais um vídeo esperando por você. Ele está aparecendo na sua tela. Agora mesmo, clique e continue explorando os rastros do medo. Muito obrigado por sua companhia. Até a próxima.